Olá, irmãs, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro virtual do nosso estudo de Tito. Nós já tivemos o nosso primeiro encontro presencial, foi uma bênção. Quem esteve presente sabe que faltou tempo para tomar o chá que a gente queria, faltou tempo para a gente conversar mais, ficou a irmã com o dedo no ar, enfim, foi uma bênção e eu tenho certeza que Deus fará infinitamente mais do que nós imaginamos. Esse estudo de Tito vai ser assim marcante na nossa vida, eu creio. Portanto, irmãs, eu quero te convidar agora, antes de mais nada, fechar os seus olhinhos e vamos orar juntas, amém? Deus Pai querido, amado, quero te agradecer por cada irmã que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem aproximado neste tempo, para que nós possamos estudar juntas o livro de Tito, a tua palavra, Pai. Deus nos ajuda, que o Espírito Santo nos dê entendimento, discernimento, abra o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender a tua palavra. Pai, nós temos um desejo em comum neste tempo, conhecermos mais do Senhor, aprendermos mais do Senhor e nos aproximarmos mais do Senhor. Senhor, nós queremos muito viver na intimidade com o Senhor, mas para isso nós precisamos que o Senhor opere em nós coragem, sabedoria, discernimento, ousadia, Pai. Que nós possamos, meu Deus, todos os dias dormir e acordar com fome da Tua presença, com sede da Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Deus, nos dê comunhão neste tempo, para que nós possamos caminhar juntas. No nome de Jesus. Amém. Irmãs, quem ainda não tem a apostila de Tito, eu preciso muito que vocês me dêem um alô para eu enviar o arquivo, para que nós possamos estudar juntas. É claro que a Bíblia é o fundamento, e é o principal instrumento para o nosso estudo. Mas nós precisamos ter a apostila que vai nos ajudar, vai ser um complemento para esse tempo, tá bem? Bom, hoje nós vamos fazer um resumo do ponto 1, 2 e 3 da apostila. Eu preciso que vocês leiam a apostila para que vocês entendam os pormenores desse resumo que eu vou falar hoje. Mas esse resumo é mesmo para um apanhado, sabe? Quando a gente lê e a gente quer guardar na cabeça algumas informações. Então eu quero muito que vocês guardem esse resumo, porque isso tudo vai fazer muito sentido para o nosso estudo daqui a pouco, amém? Bom, então hoje nós vamos falar sobre 3 pontos. O autor, Paulo, Tito, que é quem recebe a carta, e o contexto da igreja de Creta. Esses 3 elementos vão ser fundamentais para nós entendermos o que exatamente vai acontecer na carta, né? Então, nós temos um benefício muito grande. Tito, capítulo 1, verso 1. Abram a Bíblia de vocês e podem dar uma pausa aqui nesse vídeo e ler. Nós vamos ter o que em Tito, capítulo 1, verso 1? Paulo se identificando como autor. Isso já facilita muito a nossa vida, irmãs. Porque muitas vezes nós vamos dar uma carta, um livro, que não tem o autor. E aí nós supomos quem seja o autor, existem estudos, mas é sempre uma suposição, nunca é uma certeza. No livro de Tito, não. Nós sabemos quem é o autor porque Paulo logo se identifica, né? No começo ele já diz que ele é escravo, ou em algumas traduções que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Essa forma de Paulo se apresentar, né, como servo ou escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo é muito marcante e diz muito sobre quem é esse apóstolo, quem é esse que está escrevendo, quem é o pensamento desse homem. Então isso significa 2 coisas que são fundamentais para nós entendermos o pensamento paulino. Ele vivia totalmente submisso à vontade de Deus, porque um escravo ele não tem vontade própria, né? Ele pode até ter vontade, mas ele faz aquilo que o Senhor manda, ele faz aquilo que o seu Senhor determina. Então ele está submisso a uma vontade superior a ele. E um outro ponto é que ele foi enviado por Jesus Cristo para esse chamado, especialmente junto aos gentios. Depois do seu encontro com Jesus, no caminho de Damasco, né, Paulo passou então de perseguidor para instrumento escolhido para levar o evangelho, especialmente para os gentios, que não eram os judeus. Bom, então o seu ministério, ele não era apenas evangelístico. E é muito legal a gente perceber isso no ministério de Paulo. Então, ele, em determinado momento da sua caminhada, nós vamos ver um apóstolo que ele viaja para todos os lugares, vai para cá, vai para lá, né? Ele vai para um lugar, vai para o outro, vem para uma cidade, muda de lugar, sempre pregando o evangelho, ensinando a sã doutrina. Mas ele não tem só um ministério evangelístico, mas ele também tem um ministério pastoral, organizacional. E é isso que nós vimos na carta de Tito. Ele preocupava-se com a sã doutrina,
Nós vamos ver como isso é interessante aqui. Ele preocupava-se com a vida prática da igreja, ele preocupava-se com a formação de líderes da igreja, de formação de líderes fiéis à sã doutrina, que é tão falado por Paulo. Então, para Paulo, existia algo essencial, sabe? E nós vamos ver isso na carta daqui a pouco. Porque não e o que é esse essencial? Não existe separação entre aquilo que cremos e aquilo como vivemos. É hipocrisia nós falarmos uma coisa e vivermos outra. É hipocrisia nós pensarmos uma coisa, mas não colocarmos isso em prática. E aí, na carta de Paulo a Tito, nós vamos ver claramente isso. Paulo chamando a atenção para isso a todo momento, ensinando coisas práticas para que o entendimento não fosse apenas teórico, mas fosse prático também. Quando eu olho para a carta de Tito, irmãs, olha, quem está aí com o seu cafezinho, pega seu cafezinho, vai tomando, vai fazendo suas anotações, isso aqui mesmo é uma conversa, tá? E quem tiver dúvida, eu quero dar uma pausa aqui também para dizer que quem tiver dúvida pode mandar no privado para mim. Se deixar aqui, pode ser que eu demore para responder, mas no privado, no WhatsApp, vai ser bem mais rápido a nossa conversa, a nossa troca, tá bem? Mas uma coisa que a gente estava falando sobre pensamento e prática, que eu vejo muito claro na carta de Tito, são dois termos que é importante para nós percebermos e entendermos. Anotem aí. Ortodoxia e o outro termo é ortopraxia. Olha o que esses dois termos fazem muito sentido na carta de Tito. Orto significa correto e doxia significa crença. Então, ortodoxia é uma crença correta, certo? Então, à medida que nós conhecemos a Bíblia, a palavra do Senhor, nós começamos a ter uma ortodoxia correta. Nós começamos a ter um entendimento correto, nós começamos a ter crenças corretas, princípios corretos. Mas o que nós vamos ver na carta de Tito, que isso não é suficiente. Isso é o primeiro passo e é importante, mas não é o suficiente, não é tudo. Porque nós precisamos de ortopraxia. Sabe o que quer dizer ortopraxia? Orto, como nós já dissemos, significa correto e praxia significa prática. Então, uma prática correta. O que nós vamos ver claramente no livro de Tito é que, à medida que nós conhecemos a palavra, nós precisamos colocar em prática essa palavra. Então, a ortodoxia, ela tem que caminhar muito junto com a ortopraxia. À medida que eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que também colocar em prática aquilo que eu conheço da palavra de Deus. Amém? Bom, então dito isso, eu acho que a gente pode, só colocando aqui para minha tela não desligar, que eu deveria ter desbloqueado, enfim. Outro ponto que nós vamos passar agora, que é o ponto 2 da apostila, é quem era Tito. Irmãs, é muito importante para nós pensarmos quem era Tito, né? Quem é esse homem que está recebendo? Então, Tito era um gentílico, né? Ele não era judeu. Isso é tão bacana quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos esses detalhes, porque lá em Gênesis, nós vemos Deus entregando uma palavra para Abraão. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, que eu acho que tá ficando baixo. Ai, meu Deus do céu, agora fui mexer aqui no negócio. Gente, eu nem sabia que eu podia fazer isso. Olha, melhorei a iluminação, eu acho. Perdi o foco completamente. Jesus, tenha misericórdia. Mas vamos lá, irmãs. Eu acho muito bacana, nós percebemos que Tito era gentílico, por quê? Porque lá em Gênesis, Deus faz uma promessa para Abraão, que as famílias da terra, todas as famílias da terra, seriam abençoadas através da sua família. Então, tem um momento da história que nós vimos que a palavra chega aos judeus, né? E aí, quando nós olhamos para Gênesis, quando nós entendemos Gênesis, essa parte que Deus fala para Abraão, nós percebemos assim, então não é só para os judeus. Então, Deus vai expandir a sua palavra, o seu evangelho, a obra de salvação para além dos judeus. Então, entre os gentios também, aqueles que não são os judeus. E aí, o que nós temos aqui? O apóstolo Paulo sendo levantado, sendo chamado para pregar a palavra para os gentios, Atos 9. E agora nós temos um gentílico recebendo, né, esse ensinamento da parte de Paulo, e não só isso, plantando a igreja, porque o que nós vamos ver na carta de Tito é justamente isso. Olha como a obra de Deus, no período, né, de desenvolvimento da igreja, Deus vai estabelecendo aquilo que ele prometeu lá atrás, há muito tempo atrás. Então, irmãs,
Tito era um colaborador muito próximo e de confiança de Paulo. Ele era gentílico, né, como nós já falamos. Ele foi chamado por Paulo de verdadeiro filho na fé. Olha que coisa linda. E é tão importante nós pensarmos, né, que por que Paulo chama ele de filho na fé, né? Que relação é essa? Então não é uma relação só ministerial, é uma relação espiritual, uma relação que ultrapassa questões práticas, né? Muitas vezes eclesiológicas, né, de dentro da igreja, dentro dos muros da igreja, mas é uma relação muito próxima mesmo, de amor, de afeto, né? Isso representa algo muito importante, né? A salvação estabelecida em Cristo Jesus, ela ultrapassa a tradição, né? E muitas outras questões da época, propriamente no Antigo Testamento, e agora ela tem uma configuração, ela vai dando, né, ela vai tomando uma configuração aqui muito especial, e nós vamos ver isso claramente no Novo Testamento, né? Bom, então Tito foi enviado para Creta com uma missão muito clara, né? Ele tinha que organizar a igreja, ele tinha que estabelecer os líderes, ele tinha que corrigir os erros doutrinários. É isso que Paulo vai ensinar a Tito e vai orientar que Tito faça na igreja de Creta. Ele não era um líder independente, nós vamos perceber aqui, né? Independente por uma certa forma, por um determinado momento, mas ele também era um líder que era delegado, né, por um outro líder, né? Ele recebia essa orientação de um outro líder, né? Então esse chamado, esse momento que ele é enviado para Creta, ele responde também para uma outra liderança, né? Isso é muito importante, nós percebemos que Paulo é um discípulo mais maduro, ensinando um outro discípulo, e nós vamos perceber isso claramente quando Paulo orienta em termos práticos como deve ser o trabalho de Tito lá em Creta. Então, um terceiro ponto que nós vamos ver aqui, que está na apostila, é o contexto histórico-cultural daquela igreja. Então, a carta ela foi escrita numa fase, né, mais avançada, vamos dizer assim, do ministério de Paulo. Então, após a sua primeira prisão em Roma, né, nós entendemos que essa carta foi escrita depois exatamente desse período. E a igreja passava aqui, minhas irmãs, por um momento de transição. E por que era um momento de transição? Porque os apóstolos ainda estavam vivos, né? A gente está vendo aqui claramente os apóstolos, mas a igreja ela já começava a se preparar, né? A se estruturar e a tomar uma nova forma para o período pós-apostólico. Então, o que está acontecendo aqui, a estrutura, a organização da igreja vai dar frutos, inclusive futuramente, depois quando eles já não estão mais vivos, né? Então, nós vivemos uma época pós-apostólica e é muito importante para nós percebermos como que nós herdamos essa herança daquele tempo de lá. Então, hoje, nós pregamos nessa palavra, nós estudamos dentro da nossa igreja essa palavra. Essas palavras são orientativas para nós, muitas vezes, e isso é importante nós percebemos, porque houve um tempo lá atrás que essa igreja foi estruturada, que esse ensinamento foi pregado, foi estruturado, foi estabelecido, né? Bom, então por isso que há uma forte aqui preocupação do apóstolo Paulo com relação à liderança, com relação à organização e com relação à preservação da verdade. Porque se a igreja está sendo estabelecida, não é importante só para aquele momento da igreja, mas para o futuro da igreja. O que nós fazemos hoje na nossa igreja é a mesma coisa que nós fazemos hoje dentro da nossa casa, na nossa família. Ela vai ter uma repercussão, ela vai dar frutos para o futuro. Então, tudo que eu estou semeando agora, tudo que eu estou plantando agora na igreja, vai dar frutos para o futuro, né? Por isso que a gente fala muito sobre o ministério infantil, sobre o ministério de jovens, de adolescentes, sobre vários ministérios e sobre o trabalho efetivamente da igreja, porque hoje nós estamos aqui, mas daqui 10, 20, 50 anos nós não estaremos mais aqui, mas o que nós estamos fazendo hoje pode ser fruto para o futuro. E claramente essa era uma preocupação do apóstolo Paulo. Um outro ponto importante é sobre o contexto cultural da igreja de Creta. Creta, minhas irmãs, tinha uma reputação muito difícil, muito ruim, muito delicada, né? A sociedade ali, ela era marcada pela imoralidade,
pela mentira, pela desordem, pela violência. Eles misturavam crenças, sabe? O que a gente chama de sincretismo. Então, e aquilo ali era muito complicado para aquela igreja que estava naquele lugar. A igreja estava, então, ali inserida numa cultura, numa sociedade, num ambiente totalmente contrário ao evangelho. Então, eles tinham que ter essa percepção e entender como cristão eles deveriam viver naquela comunidade. Por isso que viver a fé ali em Creta exigia um testemunho visível, uma conduta irrepreensível, uma vida que contradissesse, né, a cultura. Eles estavam lá, mas eles não tinham condições de ser como aqueles que eram de lá. Eles estavam lá, mas eles tinham uma outra orientação prática, né? Eles tinham outras crenças, eles tinham outros princípios, eles tinham que ser diferente. Então, Paulo chama atenção, nós vamos perceber isso, que Paulo claramente chama atenção a todo momento com relação a isso. Depois, um outro contexto da igreja em si, né, eclesiástico. A igreja em Creta ainda estava em formação. Ainda era uma igreja em formação, né? Faltava líderes, né? Faltava uma liderança estruturada. Faltava a presença, ali tinha a presença de falsos mestres, faltava um ensino doutrinário correto, sólido, e existia ali uma grande confusão doutrinária. E aí nós vamos perceber que Paulo vai ser muito enfático nisso, né? Nós vamos perceber que Paulo chama Tito mesmo para esse lugar do ensino da sã doutrina. Então esses falsos mestres, né, com esses falsos ensinos, eles traziam muito do legalismo, das tradições humanas, das discussões inúteis, e Paulo vai alertar Tito com relação a isso. Então, por isso, a missão de Tito era essencial. Estabelecer presbíteros, ensinar a verdade do evangelho, promover uma vida coerente com a fé. E aí, minhas irmãs, nós vamos, no próximo momento nosso, nós ainda não vamos entrar na carta de Tito, porque a gente ainda tem algumas coisas para falar, alguns elementos para a gente destacar aqui, mas é muito importante nós entendermos, concluímos esse momento aqui, que a carta de Tito mostra-nos que a igreja precisa de boa doutrina e de boa liderança. Nós não podemos subestimar o tempo e os momentos de ensino da palavra, porque é o ensino da palavra, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que vai determinar a nossa saúde espiritual. É o conhecimento da palavra de Deus que vai orientar e que vai nortear a vida da igreja, não só das famílias, não só dos indivíduos, mas da igreja como um todo. A fé, outro ponto muito importante, é que a fé verdadeira transforma a vida, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Entende? Por que é tão importante nós investirmos tempo no estudo e no conhecimento da palavra? Um outro ponto é que mesmo em contextos difíceis, Deus levanta líderes para cuidar do seu povo. Creta, meus irmãos, era um contexto muito difícil. Se nós formos aprofundar o estudo sobre essa região, sobre o contexto dessa igreja, nós vamos perceber que era muito difícil, era muito delicado a situação daquele lugar. Mas Deus fez o quê? Deus levantou líderes, Deus levantou um povo, Deus chamou um povo para si no meio daquele povo. Por quê? Porque ele tinha interesse e que o evangelho, que o plano de salvação entrasse naquele lugar. Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é preocupado com as pessoas, né? Nós somos criaturas. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre isso. Nós somos a criatura de Deus, sabe? E por mais que a gente olhe para um pôr do sol e ache lindo e maravilhoso, e tenhamos um gatinho, um cachorro que é lindo e maravilhoso, mas nenhum foi criado à imagem de Deus. Somente nós, humanos, fomos criados à imagem de Deus. E Deus se preocupa conosco de uma forma especial, e Deus nos chama para si de uma forma especial. Amém? Nós vamos concluir aqui, já vamos quase para 20 minutos, e eu espero que Deus continue a ministrar nos nossos corações, né? Continue a nos fazer crescer no entendimento da sua palavra. Amém? Fiquem com Deus, um beijo, até o próximo encontro.